Olá, tudo bem, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, professor Alexandre Oliveira, professor de Química. Estamos aqui para mais uma live e para mais um assunto de Química espetacular. Quero vocês, quem vai chegando já aí no chat, pode começar a postar o seu nome, de onde você é. Olha o assunto que nós vamos estudar hoje, radioatividade, um assunto presente praticamente em todas as provas do Enem, desde o primeiro Enem até hoje, nós vamos encontrar frequentemente questões de radioatividade, e hoje nós vamos exatamente treinar esse conteúdo para que a gente fique preparado, preparada para acertar qualquer questão desse conteúdo. Vamos falar das emissões nucleares, vamos falar do conceito de meia-vida, vamos falar das usinas nucleares, né, da bomba atômica, tudo isso, fusão nuclear, fissão nuclear, tá bom? Então, à medida que você for chegando aí no chat, vai deixando o seu nome, porque a gente vai aqui também comentando junto com vocês, beleza? Ok. Meus amigos, então nós vamos começar aqui com o conceito de radioatividade. O que é radioatividade? A radioatividade é um fenômeno nuclear espontâneo, onde um núcleo radioativo instável, ele emite partículas ou radiação no intuito de se tornar um núcleo estável. Então, sempre que tiver um núcleo instável, ele vai ficar emitindo radiação, que são partículas ou ondas eletromagnéticas, e ele só vai parar de fazer isso quando ele se tornar em um núcleo filho, que a gente chama de núcleo filho, que seja estável. E aí nós vamos estudar na aula de hoje que existem diversos tipos de radiação. Existem partículas e existem ondas eletromagnéticas, como, por exemplo, a radiação gama. Já as partículas alfa, beta, como o próprio nome já diz, são partículas, tá bom? Então, vamos lá. Radioatividade é a emissão espontânea de partículas, como a alfa, a beta, ou radiação, que é a radiação gama, que é uma onda eletromagnética, por parte de núcleos instáveis. Não esquecer que a radioatividade é um fenômeno nuclear, um fenômeno que diz respeito ao núcleo do átomo e não à sua eletrosfera. E esses núcleos instáveis só vão parar de emitir radiação quando eles se tornarem estáveis, ok? Quem descobriu a radioatividade foi o cientista Henri Becquerel, em 1896. E ele descobriu a radioatividade meio que na sorte, né? Aleatoriamente. Ele observou sais de urânio, veja que sais de urânio contém, logicamente, o elemento químico urânio, que emitiam radiação, e essa radiação foi capaz de impressionar chapas fotográficas que estavam no mesmo ambiente ali daquele sal. Então, ele foi estudar e percebeu que alguns elementos químicos emitiam radiação. E aí, com isso, nós temos aí a descoberta da radioatividade, grandes cientistas que começaram a se dedicar ao estudo da radioatividade, como, por exemplo, a Marie Curie, tem uma série dela na Netflix, uma série maravilhosa, né? E o seu esposo, o Pierre Curie. Marie Curie que ganhou 2 Nobels, exatamente pelos seus estudos referentes à radioatividade. Esse casal, né, a Marie Curie e o Pierre Curie, isolaram os elementos como polônio e como rádio. Então, a gente pode dizer aí que são 2 cientistas responsáveis pelo isolamento, pelo conhecimento mais detalhado do polônio e do rádio, ampliando assim o estudo da radioatividade, porque são 2 elementos altamente radioativos, né? Tanto o polônio como o rádio. Lembrando que a radioatividade, como eu já disse para vocês, é um fenômeno nuclear. O que é que significa isso? Que diz respeito ao núcleo do átomo. Tudo que vem de radioatividade sai do núcleo, não sai da eletrosfera. E como o núcleo está lá dentro do átomo, né?
fenômenos externos não alteram a radioatividade. Então, aumentar ou diminuir a pressão não influencia na radioatividade. Aumentar ou diminuir a temperatura, isso são fenômenos, pessoal, que estão causando efeito sobre o átomo, mas não sobre o núcleo do átomo, tá certo? Então, é um fenômeno nuclear. E lembrar que, por exemplo, reações químicas são reações que envolvem apenas a eletrosfera dos átomos, né? Importante, a radiação não depende de fatores externos, como temperatura, pressão, estado físico. Isso é uma propriedade intrínseca do núcleo. O núcleo não vai ser afetado por essas propriedades externas, tá bom? Então, isso aqui muito importante. Aí, já quem chegou, nós temos a Kemile, boa tarde. Eita, temos um aqui. Vou falar o último nome, Felca, né? Pílulas do Felca. Tem a Juliana Paula, ok, de Tianguá. Tianguá, cidade maravilhosa, lá na Serra da Ibiapaba. Passei nas férias uns 10 dias por lá. Aí, Vitória Lima, boa tarde. Aí temos o Oliveira aí também, a Rosinaldo Oliveira, beleza. Temos o Paulo Lima, boa tarde. E temos a Ravena, boa tarde. Para vocês que já chegaram, para vocês que vão assistir a live depois, né? Porque muitos alunos assistem essa live depois que ela vai ao ar, que ela fica aqui no YouTube do IFCE, do CREAD, do YouTube do Super Enem, ok? E aí, vamos continuar. Quero vocês aqui, é 1h30, nós estamos na parte da teoria, estamos começando. Dizendo o que é radioatividade, é um fenômeno que sai do núcleo. Esse núcleo que vai emitir partículas, radiação, e que não depende dos fatores externos. Agora eu vou falar para vocês dos 3 principais tipos de radiação, que são a radiação alfa, beta e gama, ok? A radiação alfa, pessoal, ela é a maior e mais pesada partícula emitida por um núcleo. Por quê? Porque ela, na verdade, ela é formada por 2 prótons e 2 nêutrons. Ela é um núcleo de um átomo de hélio. Um átomo de hélio, existe exatamente isso. 2 nêutrons e 2 prótons. Então, a radioatividade, quando ele emite uma partícula alfa, sai do núcleo 2 nêutrons e 2 prótons. Como ela tem 2 prótons, a carga da partícula alfa é mais 2. E o número de massa dela, lembrar que o número de massa é a soma dos prótons com os nêutrons. Os prótons são 2, os nêutrons também 2, então o número de massa é 4. Por isso que a gente coloca aqui em cima o número de massa da partícula alfa, tá certo? E embaixo a carga dela, que é mais 2. Então, geralmente a gente representa assim, ó, a partícula alfa, lá embaixo é que a gente coloca a carga. Não é aqui em cima, é aqui embaixo, que é a carga mais 2, tá certo? Então, embaixo é a carga mais 2, e em cima é o número de massa, ok? Então, a partícula alfa sempre a gente vai colocar assim. Embaixo aqui a carga, em cima o número de massa, que é a soma dos prótons com os nêutrons. Então, veja que a partícula alfa é grandona, né, pessoal? Olha aí. Sai do núcleo radioativo 2 prótons e 2 nêutrons. Como ela é grandona, pessoal, ela tem pouco poder de penetração, viu? Ela não consegue penetrar na nossa pele. Ela se propaga no ar, mas ela já rouba 2 elétrons do ar, porque ela tem carga mais 2, e se transforma num átomo de hélio, inofensivo. Ok? Então, a partícula alfa, às vezes a gente bota alfa, às vezes a gente bota HE do hélio. Por quê? Porque é um núcleo do átomo de hélio. Para se transformar num átomo de hélio, basta ele ganhar 2 elétrons, aí se transforma num átomo de hélio. Já a partícula beta, ela é um elétron que sai do núcleo. Ela é um elétron que sai do núcleo, a carga do elétron é menos 1, e o número de massa é 0. Né? Um elétron tem massa praticamente desprezível. Então, um elétron de alta energia que sai do núcleo com uma velocidade muito próxima. Frações da velocidade da luz. A carga é menos 1 e a massa é praticamente 0. O número de massa é 0, porque o número de massa é a soma dos prótons com os nêutrons, e um elétron não tem nem próton nem nêutron.
Como ela é menor, a partícula beta, viu, pessoal? Ela já tem alto poder de penetração. Ela já consegue atravessar o nosso corpo, ela penetra na nossa pele, penetra nos nossos órgãos e tecidos. E quando a radiação ela entra no nosso corpo, né, ela pode, por exemplo, destruir moléculas de proteínas, moléculas de DNA e, por exemplo, causar câncer, né? A gente sabe que a radiação está muito atrelada a essa questão de câncer. Tanto ao tratamento, viu? Porque tem a radioterapia, né? Que é o uso da radiação de forma controlada para destruir as células cancerígenas, e também, mas de forma descontrolada, pode causar câncer. E tem a radiação gama, pessoal. A radiação gama não é uma partícula. Ela é uma onda eletromagnética, semelhante à luz, semelhante ao raio-x, só que de grande energia. Ela se propaga com a velocidade da luz e ela tem grande poder de penetração. Atravessa paredes, atravessa uma parede de concreto, tranquilamente, né? Então é muito perigosa. E a radiação gama, ela vem sempre acompanhando a alfa ou a beta. Então, se tiver alfa, tem gama. Se tiver beta, tem gama. Ela vem sempre acompanhando as radiações alfa e beta. Então, a radiação alfa, ao penetrar no nosso corpo, atravessar o nosso corpo, ela pode destruir moléculas de DNA, por exemplo, e com o tempo causar câncer, né? A origem da partícula beta. Alguém pode perguntar, Alexandre, você disse que a partícula beta é um elétron, mas no núcleo não tem elétron. Como é que sai um elétron do núcleo se no núcleo não tem elétron? Essa é uma pergunta interessante. Mas eu vou te dizer, porque lá no núcleo, pessoal, um nêutron se transforma no próton. E quando um nêutron se transforma num próton, há uma liberação de um elétron. Então é assim que sai elétron de um lugar que não tem elétron. Porque no núcleo a gente sabe que só tem nêutrons e prótons. Então, quando um nêutron se transforma num próton, há a liberação de um elétron que sai desse núcleo com a velocidade de frações da velocidade da luz e é uma radiação beta ou uma partícula beta. Eu vou mostrar agora, fazer um confronto desses principais tipos de radioatividade em relação à velocidade delas, ao poder de penetração, tá bom? Então, a partícula alfa, ela tem aproximadamente 5% da velocidade da luz e ela tem um baixo poder de penetração. Ela não consegue atravessar nem uma folha de papel. É muito tranquila a radiação alfa, só que lembra que ela vem sempre acompanhada da gama. Aí a gama lasca. Vamos agora para a beta. A radiação beta, ela tem uma velocidade de aproximadamente 95% de velocidade da luz. E o poder de penetração dela já é médio. Ela consegue atravessar o nosso corpo. Penetra em órgãos e tecidos. A partícula beta, porque ela é muito pequenininha. Ela penetra até uma placa de alumínio. Já a radiação gama, que não é uma partícula, é uma onda eletromagnética, ela se propaga na velocidade da luz. E o poder de penetração dela é altíssimo. Atravessa paredes, atravessa o concreto, atravessa alguns metais para bloquear a radiação gama, né? Que não é uma partícula, é uma onda eletromagnética. Você precisa de uma camada de chumbo espesso, ou então uma grossa camada de concreto. Tanto é, pessoal, que o lixo radioativo, né, que é o chamado de lixo nuclear, ele é guardado em tonéis, vamos dizer assim, né, de chumbo, que são colocados lá, nesses tonéis de chumbo, porque o lixo radioativo vai continuar emitindo radiação durante séculos. Nós vamos já falar do conceito de meia-vida, para você entender que tem alguns isótopos que vão ficar emitindo radiação por muito mais tempo do que outros. Então, quanto ao poder de penetração, a alfa é o que tem o menor poder de penetração, depois vem a beta, e a que tem o maior poder de penetração é a radiação gama, ok? Tranquilo? Então, embora a alfa tenha um baixo poder de penetração, se ingerida ou inalada, ela causa grande dano biológico devido ao alto poder de ionização. Aqui chegou a um ponto importante, pessoal. A gente pode dizer, pessoal, que o poder de penetração e o poder de ionização são inversos, tá bom? Então, por exemplo, a alfa é a que tem o menor
poder de penetração, pois ela é a que tem o maior poder de ionização. Ela é a que tem o maior poder de ionização. O que seria esse poder de ionização? Acho que tem dois aqui abertos. Alto poder de ionização. O que seria alto poder de ionização, pessoal? Quando a partícula alfa está se propagando no ar, ela colide com as moléculas do ar, arranca elétrons das moléculas do ar e deixa o ar ionizado, ok? Então, deixa as moléculas do ar ionizadas, se transformam em íons. Então, quanto maior a partícula, ao se propagar, mais ela ioniza. Então, a beta, ela ioniza o ar menos do que a alfa, e a radiação gama é a que tem o menor poder de ionização, porque ela é uma onda eletromagnética, ela não é uma partícula, então ela tem um baixo poder de ionização. Tá certo? Essa questão de ionização também é algo muito importante, porque ao colidir com partículas, ela consegue arrancar elétrons dessas partículas, ionizando as partículas do ar. Ok? Beleza. Já chegou também o José Manuel aí. Ok. Pessoal, existem algumas leis, que a gente chama de leis da radioatividade, que é a lei da emissão alfa e a lei da emissão beta. Você tem que saber disso para acertar questões do Enem. O que é que acontece quando uma partícula emite uma partícula, quando um átomo radioativo emite uma partícula alfa, e o que é que acontece quando um átomo radioativo emite uma partícula beta? Você tem que saber disso. Então vamos lá. Imagine aqui, ó, um átomo X, que tem um número de massa A e um número atômico Z. Ele vai emitir uma partícula alfa. Não esqueça que a partícula alfa tem número de massa 4 e carga mais 2, né? Carga mais 2. Ora, pessoal, quando ocorre uma emissão radioativa, tem que se conservar a carga, lá embaixo, e tem que se conservar o número de massa, lá em cima. Ora, se ele tinha um número de massa A e emitiu um número de massa 4, então o número de massa diminui 4 unidades. Então, quando um átomo emite uma partícula alfa, o seu número de massa diminui 4 unidades. Vou já lhe mostrar um exemplo. E como a carga é mais 2, ó, a carga diminui 2 unidades. Observe um exemplo aqui real. Ó. O urânio 238 é o número de massa e o número atômico 92 emitiu uma partícula alfa. O que é que acontece com 238? Vai diminuir 4 unidades. Ó. Vai ficar 234. Porque sempre que um átomo emite uma partícula alfa, o seu número de massa diminui 4 unidades. O que é que acontece com o número atômico, que era 92? Passa a ser 90. Ó. Diminui 2 unidades. Tá vendo? Ó? Diminui 2 unidades. E o elemento de número atômico 90 não é mais o urânio. O urânio tem número atômico 92. É o tório. Tório, que tem o número atômico 90. Ok? Então, isso sempre acontece. Ó. Olha aqui o tório, que vai emitir, daqui a pouco eu vou falar da emissão beta, né? Que já é o exemplo B. Então, aprendeu? Então, um átomo, quando emite uma partícula alfa, está aqui a partícula alfa, o número de massa vai diminuir 4 unidades, 238 menos 4, 234. E o número atômico vai diminuir 2 unidades, 92 menos 2, 90. Vamos agora para a partícula beta. O que é que acontece com o átomo quando ele emite uma partícula beta? Pessoal, como uma partícula beta tem número de massa 0, então o número de massa não muda. O número de massa vai continuar o mesmo. E como a carga é menos 1 e a soma dos reagentes dos produtos tem que continuar a mesma, porque não altera, então o número atômico vai aumentar uma unidade. Porque uma unidade a mais com uma unidade a menos continua sendo o mesmo número atômico lá dos reagentes. Então, o número de massa não muda e o número atômico aumenta uma unidade. Vamos ver agora? Vamos ver o exemplo aqui, ó. Olha o tório 234,90. Quando ele emitiu uma partícula beta, agora tá vendo que é uma partícula beta, o número de massa continuou o mesmo, ó, 234. Não mudou. Mas o número atômico aumentou uma unidade, olha aí, ó. Era 90, passou a ser 91. Então, aprenda isso agora, que é a lei da emissão alfa e a lei da emissão beta. Lei da emissão alfa.
Quando um átomo emite uma partícula alfa, o número de massa diminui 4 unidades e o número atômico diminui 2 unidades. Nunca vai mudar isso aí. Sempre é desse jeito. E quando um átomo emite uma partícula beta, o número atômico não muda, desculpe, o número de massa não muda, o número de massa é o que está lá em cima, e o número atômico aumenta 1 unidade. Era 90, passou a ser 91, ok? Beleza? Pessoal, uma coisa interessante, ó, é que não há uma conservação do número de massa e do número atômico. Ó. Vamos aqui na primeira reação, nos produtos. Se você somar 4 mais 234, dá 238. Não mudou. Se você somar 2 com 90, dá 92. Não mudou. Então, não pode aparecer carga, nem desaparecer carga. Não pode aparecer massa, nem desaparecer massa. Há uma conservação da massa e das cargas. Vamos somar aqui agora na segunda reação. Quanto é 0 mais 234? 234. Não mudou. Quanto é menos 1 mais 91? 90. Tá vendo? Então, a maneira de saber que você acertou é porque tem que se conservar o número de massa e tem que conservar a carga. Não vai mudar a massa dos reagentes, o número de massa dos reagentes, e não vai mudar a carga dos reagentes. Vai continuar a mesma, né? Ou os mesmos. Beleza. Então, pessoal, existem algumas séries radioativas naturais. Essas séries radioativas são elementos, como se fossem elementos que pertencem a uma mesma família, que não tem nada a ver com família da tabela periódica, a uma mesma família, como se fosse uma mesma família da nossa família, pai, mãe, irmão, filho, né? Da mesma família, onde um elemento vai se transformando no outro após emitir partículas, que pode ser alfa, beta, após emitir radiação, tá certo? Então, ó, essas séries naturais são núcleos instáveis que sofrem decaimentos sucessivos até atingir um isótopo que seja estável. Quando atingir esse isótopo que seja estável, o elemento não vai mais emitir radiação. Então, quais são as 3 séries radioativas naturais? Tem uma, pessoal, que o elemento inicial é o urânio 238. Quando a gente fala de urânio 238, eu estou dizendo que o número de massa é 238. Aí ele vai emitir várias partículas até se transformar no chumbo 206. Ele emitiu partículas até se transformar nesse elemento que agora é estável. O número atômico é 82 e o número de massa 206. Essa série é chamada 4N mais 2 porque ela é divisível por 4 com o resto 2. O número de massa é divisível por 4, restando 2. Não se preocupe muito com isso. O que você tem que entender é o que é uma série radioativa. Essa outra série radioativa, ela começa com urânio 235. Existem vários isótopos do urânio. Tem urânio 235, tem urânio 238, né? Então, o número atômico dele é 92. Quando ele emitir radiação, ele vai se transformando em outros núcleos, em outros núcleos, em outros núcleos. Só vai parar quando se transformar no chumbo, que o número atômico é 82 e o número de massa é 207. Então, essa série aqui é a série do urânio 235. A primeira série é a série do urânio 238. A segunda série é a série do urânio 235, certo? E tem uma terceira série natural, que é a série do tório 232. O tório tem número atômico 90, o número de massa é 232. Após emitir vários tipos de partículas e radiação, ele só vai parar de emitir quando ele se transformar no chumbo de novo, só que agora é o chumbo de número de massa 208. Interessante, né, pessoal? Que tem a série do urânio 238, a série do urânio 235, a série do tório 232, e todas elas terminam no chumbo. Todas essas 3 séries terminam no chumbo. Só que uma é o chumbo 206, a outra é o chumbo de número de massa 207, e a outra é o chumbo de número de massa 208, tá bom? É o que interessa na prática. Não se preocupe com esse negócio de 4N mais 2, 4N mais 3, 4N. Isso não tem importância prática a nível de Enem.
Todas as séries terminam com o mesmo tipo de isótopo estável, que é o chumbo, né? Que é o elemento químico de número atômico 82. As 3 séries radioativas naturais. Beleza? Show de bola. Conceito importantíssimo. Na aula de hoje, nós vamos resolver uma questão do Enem com o conceito de meia-vida, que a gente costuma representar por T meio. T meio é a representação de meia-vida, o tempo de meia-vida. O que é meia-vida, pessoal? Ou período de semidesintegração. São sinônimos. Ó. Meia-vida é a mesma coisa que período de semidesintegração, mais conhecido como meia-vida. Meia-vida, pessoal, é o tempo necessário para metade dos núcleos radioativos se desintegrarem. Então, meia-vida é o tempo necessário para metade dos núcleos radioativos se desintegrarem. Por exemplo, pessoal, se a meia-vida de um determinado isótopo for 7 dias, e eu tiver 100 gramas, vamos começar com 100 gramas, e a meia-vida dele é 7 dias. Significa que a cada 7 dias, metade dos núcleos radioativos se desintegram, metade da massa se desintegra. Então, eu tenho 100 gramas. Depois de 7 dias, eu vou ter 50 gramas. Depois de 7 dias, eu vou ter 25 gramas. Sempre a metade, pessoal. E a meia-vida é sempre o mesmo. Depois de 7 dias, eu vou ter 12,5 gramas. Depois de 7 dias, 6,25 gramas. E assim sucessivamente. Tem isótopos que podem ter a meia-vida de 7 dias. Tem isótopos que podem ter a vida de séculos. Uma meia-vida de séculos. Isso é de lascar. Porque significaria que eu tinha que esperar, vamos supor, um século para metade da massa se desintegrar. Esse é um grande problema, né? Existe uma fórmula, se você quiser usar fórmula, eu vou resolver sem fórmula, você vai ver que a gente nem precisa de fórmula, que a massa final é a massa inicial dividido por 2 elevado a n. Esse n é o número de meias-vidas que o isótopo teve que se desintegrar até chegar numa determinada massa. Então, massa final, esse m é a massa final, o m0 é a massa inicial, sobre 2 elevado a n. E para você saber o número de meias-vidas, pessoal, você pega o tempo, vamos supor, 14 dias, são quantas meias-vidas se a meia-vida for 7 dias? 14 dividido por 7, 2. 2 meias-vidas, né? Você vai dividir o tempo total pelo tempo de meia-vida. 21 dias, 21 dividido por 7, 3. Então, o número de meias-vidas seria 3, né? Em 21 dias, daria para acontecer 3 meias-vidas, cada um de 7 dias. É isso, o número de meias-vidas, tá certo? Então, esse M é a massa final, o M0 é a massa inicial, o N é o número de meias-vidas, né? Então, se, por exemplo, uma meia-vida é de 10 anos, ó, e se passaram 30 anos, quantas meias-vidas aconteceram? 3. Em 30 anos dá para acontecer 3 meias-vidas, porque cada meia-vida é de 10 anos, né? E aí, em 30 anos, qual era a massa que estaria presente? Se a gente considerar 100%. 100%. Depois da primeira meia-vida, 50%. Depois da segunda meia-vida, 25%. Depois da terceira meia-vida, metade de novo, 12,5%. Então, eu consigo chegar em 12,5% mentalmente, sem ter que fazer conta, né? Sem ter que colocar, sem ter que usar essa fórmula, que a massa final é a massa inicial sobre 2 elevado a n, certo? Tem que saber disso. Tem que saber o conceito de meia-vida e tem que saber fazer cálculos simples de meia-vida. E saber que cada isótopo tem uma meia-vida diferente, tá certo? Ok? Cada isótopo tem uma meia-vida que pode durar dias, minutos, segundos, anos ou séculos. Ok? Vamos agora para o conceito de fissão nuclear e depois de fusão nuclear. O que é fissão? Pessoal, fissão significa quebra. Então, fissão nuclear é a quebra de um núcleo instável em núcleos menores, liberando uma grande quantidade de energia. Então, fissão nuclear é a divisão de um núcleo pesado, um núcleo grande, em 2 núcleos menores, liberando grande quantidade de energia e liberando nêutrons acelerados que vão fazer com que a reação aconteça em cadeia. Por exemplo, está aqui a reação que ocorre, pessoal, numa bomba atômica e também numa usina nuclear. O urânio, de número de massa 235, ele é bombardeado por um nêutron. Então, um nêutron bombardeia esse urânio. Quando esse núcleo de urânio absorve esse nêutron, o núcleo se quebra em 2 núcleos menores. Ó. Um núcleo de bário e outro de criptônio.
liberando 3 novos nêutrons acelerados, ó, e uma grande quantidade de energia que a gente vê, por exemplo, nas bombas atômicas ou numa reação nuclear. Para que é que servem esses 3 novos nêutrons acelerados? Para colidir com outros núcleos de urânio e fazer a reação acontecer em cadeia. É o que a gente chama de reação em cadeia. Depois que ela começa, ela só vai parar quando todo o urânio 235 tiver sido consumido, em tese, né? Porque esses novos nêutrons acelerados vão ficar fazendo com que a reação ocorra em cadeia. Então, a reação em cadeia é exatamente isso que eu acabei de explicar. Ela libera nêutrons que vão provocar novas fissões nucleares, criando uma reação autossustentável que vai ocorrendo em cadeia. Boa tarde aí, mentes brilhantes. E para acontecer, pessoal, por exemplo, uma bomba atômica, você precisa de uma massa crítica, que é a quantidade mínima de material fissível necessária para manter a reação acontecendo em cadeia. Então, quais são as aplicações da fissão nuclear? As usinas nucleares, quando esse fenômeno ocorre de modo controlado. E uma bomba atômica, quando esse fenômeno ocorre de maneira não controlada. Tá bom? Então, geralmente, a fissão nuclear, você tem essas duas aplicações. A usina nuclear para produzir energia elétrica. Países como a França utiliza muita usina nuclear para produzir energia elétrica. Aqui no Brasil, tem a Angra 1, a Angra 2, lá no Rio de Janeiro, né? E a 3 está aí há alguns anos já sendo construída. O Brasil não precisa de energia nuclear, né? Nós temos energia hidrelétrica, temos energias renováveis. O Brasil tem um potencial enorme para energia solar, potencial enorme para energia eólica. Para que energia nuclear, né? Só se for para algo muito específico, para estudos muito específicos. Para produzir energia elétrica em si, isso é praticamente lenda, entendeu? Agora, alguns países precisam de reação dessa fissão nuclear. País, como eu disse, a França. Qual é a possibilidade da França produzir energia elétrica, né? É limitada, muito mais limitada do que o Brasil. E aí ela tem que utilizar, por exemplo, das usinas nucleares. Vários países da Europa utilizam usinas nucleares de forma bem substancial, né? E aí temos agora a fusão nuclear. Pessoal, diferente da fissão, que significa quebra, fundir significa juntar, junção, união. Agora, núcleos menores vão se unir em um núcleo maior. Geralmente são núcleos de hidrogênio, apesar de que existem outros tipos de fusões nucleares. Aqui, ó, o hidrogênio de número de massa 2 se juntou com o hidrogênio de número de massa 3, produziu hélio, liberou um nêutron e uma quantidade enorme de energia. Mais energia ainda do que no processo de fissão nuclear. Pessoal, a fusão nuclear é o processo que ocorre no Sol. O Sol, ele transforma átomos de hidrogênio em hélio, por exemplo, e libera uma quantidade de energia gigantesca. Então, a fusão nuclear, ela é mais energética do que a fissão nuclear, e ela não produz lixo radioativo. No fenômeno anterior, pessoal, isso aqui é o que a gente chama de lixo radioativo. Esses elementos que se formam aqui é o lixo radioativo. Esse lixo radioativo, ele precisa ser guardado em containers de chumbo durante anos, reservado, porque eles emitem radiação. Então, um dos grandes problemas da fissão nuclear é o lixo radioativo. Na fusão nuclear não tem lixo radioativo, produziu hélio. E um nêutron aqui, ó, e uma grande quantidade de energia. Então, fusão nuclear é a união, é a junção de dois núcleos leves para formar um núcleo maior, um núcleo mais pesado, liberando uma quantidade de energia maior do que na fissão. Tem vários tipos de fissões, de fusão, né? Mas a mais comum é essa, as que transformam hidrogênio em hélio. Quais são as vantagens? Hidrogênio é um combustível abundante, né? É o elemento mais abundante do universo. O hidrogênio pode ser obtido a partir da água, né? Nos oceanos, por exemplo. Não produz lixo radioativo, tá vendo? De longa duração, que tem a meia-vida gigantesca.
E é uma energia limpa, considerada energia limpa e eficiente. Qual é o problema? Qual é o grande desafio tecnológico da fusão nuclear? Nós ainda não temos a fusão nuclear a nível de produzir energia substancialmente, porque ela requer temperatura de milhões de graus Celsius. Então, para ter um material que resista a milhões de graus Celsius, esse material precisa ser confinado no plasma. E essa tecnologia está ainda em desenvolvimento, mas bastante promissor. Então, no dia que o homem conseguir dominar a fusão nuclear, a gente pode até dizer que o problema de energia do mundo estará resolvido. Porque é uma energia praticamente inesgotável. Comparada às usinas nucleares, é uma quantidade de energia muito grande. Então, já existe, se você procurar aí no Google, fusão nuclear, a China está avançando nisso, vários países avançando nesse local onde você vai confinar esse material que precisa de milhões de graus Celsius para acontecer a fusão nuclear. A ocorrência natural ocorre aonde? A fusão nuclear naturalmente? No interior do Sol, nas estrelas. O Sol está fazendo fusão do hidrogênio, transformando em hélio, liberando uma quantidade de energia gigantesca a cada segundo, e essa energia chega até nós, né? Ok? Beleza? Então, falamos aí o que é fissão, quebra, o que é fusão, união. Falar um pouquinho de energia nuclear. As usinas nucleares, ó, e a geração de energia elétrica. As usinas nucleares, elas utilizam o processo de fissão. Não é fusão, é fissão. Do urânio 235. Essa fissão, ela libera muita energia e libera calor. Esse calor, pessoal, ele faz a água ferver. Aí o vapor de água que sobe gira umas turbinas, e faz assim, ocorre assim a produção de eletricidade. Então, produz vapor, esse vapor aciona turbinas geradoras de eletricidade. Ok? Então, o que vai produzir eletricidade é o vapor de água. Aquele vapor branco que às vezes tem em cima das fotos das usinas nucleares, aquilo não é poluição. Como, por exemplo, ocorre numa termoelétrica que produz CO2, queimando carvão ou queimando óleo diesel, ou queimando gás natural, né? Nas usinas nucleares não libera gases poluentes. Essa é uma grande vantagem da usina nuclear. Vamos falar, inclusive, agora disso, ó, das vantagens e das desvantagens da energia nuclear. Vantagem: não emite gás de efeito estufa na operação. Não emite CO2, não emite gás de chuva ácida, SO2, NO2, não emite. Alta densidade energética. Uma pequena massa do urânio 235 vai produzir uma quantidade gigante de energia. Funcionamento contínuo, é a base da matriz, né? O funcionamento é contínuo, e uma pequena área ocupada, viu? Diferentemente, por exemplo, das hidrelétricas aqui no Brasil, tem que fazer uma represa que acaba inundando grandes áreas, às vezes até cidades acabam sendo inundadas quando se faz uma represa dessa, né? Aqui não há esse problema. Quais são as desvantagens? A primeira delas é o lixo radioativo de longa duração. É um lixo radioativo que tem meia-vida longa. Meia-vida de muitos anos, meia-vida pode ser de século, e aí vai passar muitos anos, séculos, emitindo radiação. E aí tem que ser condicionado em containers de chumbo, né? Risco de acidentes graves, como aconteceu em Chernobyl, né? Fukushima, no Japão, com aquele tsunami lá, né? Alto custo de construção e também o possível uso militar, onde você pode continuar enriquecendo o urânio, não só para produzir energia elétrica a partir da energia nuclear, mas para produzir bombas atômicas. Aí é o grande problema, né? Aqui no Brasil, nós temos a Angra 1 e a Angra 2 já em operação. Angra 3 eternamente em construção. E todas elas são localizadas no Rio de Janeiro.
Ok? Esse é o Brasil. Depois você pesquisa aí quanto tempo faz que Angra 3 está em construção. Que aí você vai entender o que é o Brasil, entendeu? Ok? Então você vê aí vantagens e desvantagens da usina nuclear, né? Vantagens tem, mas toda energia tem alguma desvantagem. É praticamente impossível não ter desvantagem, né? Até porque não existe energia 100% limpa se você considerar toda a cadeia. Até a energia solar, ela polui. Porque quem é que produz os painéis solares? Quem é que traz painéis solares lá da China para cá? É só não são navios, não? Que queimam óleo diesel? Quem é que vai instalar? Não pega pelo menos um caminhão ou um carrozinho para levar para... Então, toda energia não tem poluição zero. Ela tem poluição no seu ciclo, tá certo? A energia eólica do mesmo jeito. Quem é que faz aquelas pás eólicas? As torres. Quem é que traz os aerogeradores? Quem é que vai instalar? Quem é que fica dando manutenção? Não polui, não? Todas essas etapas poluem, entendeu? Mas é lógico que tem energias mais poluentes do que a outra. Por exemplo, uma termoelétrica, a carvão. Tem muitas aqui no Brasil, né? Que queima carvão para produzir energia elétrica, entendeu? Muitas aqui no Brasil, mas a nossa matriz energética é limpa, viu? Principalmente hidrelétrica, né? E agora, graças a Deus, está aumentando muito a porcentagem de eólica e solar, que também são fontes limpas e renováveis. Aplicações da radioatividade. Na medicina, na agricultura, na pesquisa, na medicina nuclear, para fazer diagnóstico, cintilografia, PET scan, que utiliza alguns isótopos radioativos, no tratamento do câncer por radioterapia, como cobalto 60 e iodo 131, no câncer de tireoide, esterilização de materiais, por exemplo, esterilizar material cirúrgico, você coloca ali a radiação, vai eliminar germes, bactérias, o que tiver ali, e o material não vai ficar radioativo, porque ele foi apenas exposto à radiação. O material só vai ficar contaminado com radiação se ele entrar em contato com a radiação, né? Aí ele fica contaminado. Uma luva que é esterilizada usando radiação, ela não se torna radioativa. Você pode, inclusive, alimentos. Aqui, ó, irradiação de alimentos. Ó. Elimina micro-organismos patogênicos, retarda o amadurecimento de frutas, aumenta o tempo de conservação. Então, você pega uma carga de maçã, faz a irradiação, aquela carga de maçã não vai apodrecer tão rápido, não vai ter micro-organismos patogênicos, e aquela maçã não vai estar radioativa. Você pode comer. Ela é igual a outra, né? Só que todos os micro-organismos patogênicos foram eliminados pela irradiação, que é uma das aplicações da radioatividade. Outra é a datação radioativa, por exemplo, pelo carbono 14. Para materiais fósseis até 50 mil anos, dá para você prever mais ou menos a idade de um determinado. E foi encontrado uma múmia numa pirâmide do Egito com não sei quantos mil anos, né? Datação de carbono 14 pode fazer isso, né? Ou urânio 238, para fazer datação de rochas, já que na rocha não tem carbono 14, né? Então dá para datar até milhões de anos. Esse é fundamento para arqueologia, para geologia. E existem traçadores radioativos, por exemplo, para acompanhar processos biológicos, detectar vazamento de tubulações, estudar reações químicas, o mecanismo de reações. Então, são muitas as aplicações da radioatividade hoje no mundo. Então, não dá para você dizer que você não precisa de radioatividade. Você precisa, né? Talvez não precise de radioatividade para gerar energia elétrica. Talvez o Brasil não precise. Porque nós temos energia hidrelétrica, que já existe, e a energia solar e eólica com um potencial gigantesco, né? Que é uma energia limpa, uma energia muito menos problemática e renovável. A energia nuclear não é renovável, hein? Muito importante. A energia nuclear, ela não é renovável porque o isótopo radioativo, o urânio 235, não é renovável. Tá certo? Beleza?
Acidentes nucleares, ó, já aconteceram. Chernobyl, em 1986, com a explosão do reator, durante um teste de segurança, liberou 400 vezes mais radiação do que Hiroshima. E a área é de exclusão até hoje. Já passou várias reportagens aí mostrando o que é hoje aquela área de Chernobyl. O homem está longe de chegar perto daquilo ali. Durante anos e anos e anos. Lembra do tempo de meia-vida do lixo radioativo que foi emitido e liberado na área. Né? Não dá para você ir lá durante séculos. Ok? Fukushima, em 2011, no Japão, um tsunami danificou o sistema de refrigeração da usina, causando a fusão de 3 reatores. É o maior acidente desde Chernobyl. Em Goiânia, em 1987, está tendo a série da Netflix aí. Eu ainda não assisti, mas tem muita gente que assistiu e está gostando, né, de rever um episódio dramático que aconteceu no nosso país, que foi a cápsula de Césio-137, de um equipamento médico abandonado, que foi aberta por um pessoal de lixo, né? Catadores de lixo que foram lá, levaram e abriram a cápsula, causou 4 mortes diretas, centenas de contaminados, porque o Césio-137 tem uma cor muito bonita que chama a atenção, meio que reluz no escuro, né? E aí chamou a atenção das crianças, que ficaram com ele na mão, passando no corpo. Foi algo desastroso, né? Então, muito cuidado aí com esses problemas. Então, na escala INES, que é a Escala Internacional de Eventos Nucleares, de 0 a 7, Chernobyl e Fukushima é 7. Acidente grave. E o acidente de Goiânia, nível 5, para você ter uma ideia da gravidade desse acidente que aconteceu aqui no Brasil, né? O caso de Goiânia destaca a importância do descarte correto de materiais radioativos e da educação da população sobre riscos radiológicos, né? Beleza? Boa tarde, Alan. Como é que vocês estão aí, galera? Tudo bem aí? Estamos estudando a teoria de radioatividade, Maricá, Rio de Janeiro. Show de bola. Que bom ter alunos de tão longe, né? Muito feliz. Então, esses acidentes nucleares de Chernobyl, Fukushima e o de Goiânia, assista a série da Netflix lá de Goiânia, né? Muita coisa pode cair no Enem, nas próximas provas aí, às vezes alguma coisa na redação, né? É uma série muito bem feita, né? E aí a questão do lixo atômico, ó, não esqueça do lixo atômico, que são rejeitos radioativos que precisam ser armazenados, né, em containers, de chumbo durante muito tempo, né? Esses rejeitos radioativos, ó, são materiais contaminados, sem uso posterior, que exige armazenamento seguro, ó, durante longos períodos de tempo. E aí tem uma classificação: baixa atividade, média atividade e alta atividade. Baixa atividade, pouca radiação e meia-vida curta. Exemplo, luva, roupa, filtro. Radiação moderada, resinas, os lodos de tratamento. Radiação intensa, são os elementos de meia-vida longa. O combustível nuclear utilizado tem que ser guardado ali durante muito tempo. Esses rejeitos de alta atividade, ó, são vitrificados e armazenados em depósitos geológicos profundos. O desafio, o plutônio 239 tem uma meia-vida, olha aqui a meia-vida dele, aproximadamente 24 mil anos, exigindo isolamento por milênios. O que é que significa isso, pessoal? Demora 24 mil anos para metade da massa se desintegrar, é moleza? Se você tiver 100 gramas, daqui a 24 mil anos você vai ter 50 gramas. Com mais 24 mil gramas, você vai ter 25 gramas. Com mais 24 mil anos, você vai ter 12,5 gramas. E assim, sucessivamente, porque a meia-vida é gigantesca, né? Como você está vendo aí. Ok? Vamos para o resumo e logo em seguida a gente começar a resolver questões do Enem. O que cai no Enem? As emissões alfa, beta e gama e suas características. A lei da partícula alfa e beta, né? Da radiação alfa e beta. A alfa, né? Diminui 4 no número de massa e diminui 2 no número atômico. A beta não altera o número de massa,
e aumenta 1 no número atômico, né? A gente treinou e vai ter uma questão aí para a gente treinar também. São chamadas de leis de Soddy. A meia-vida, saber o que é meia-vida, saber fazer cálculo com meia-vida, saber diferenciar a fissão, que é a quebra, e fusão, que é a junção, união, e as aplicações, impactos na medicina nuclear, a datação por carbono 14, a energia nuclear, quais são as vantagens, quais são as desvantagens e riscos, acidentes, como o acidente de Goiânia, de Chernobyl, Fukushima, o lixo atômico, o armazenamento adequado desse lixo, palavras-chave, meia-vida, fissão, fusão, partículas alfa, beta, radiação gama, carbono 14, césio 137, urânio 235, reação em cadeia, que é aquela reação que ocorre quando ocorre a fissão nuclear, energia nuclear. Tudo isso é importante para o Enem. E aí, tá pronto? Tá pronta? Vamos para as questões? Deixa eu ver aqui como é que estão as coisas. Tudo bem? Show de bola. Vamos para a primeira questão, mostrando para vocês. Deixa eu pegar aqui. Primeira questão, ó, mostrando para vocês que cai demais. Questão do Enem 2025. Eu coloquei duas questões. Duas questões do Enem 2025 para a gente resolver juntos. E enquanto isso, você bebe também um gole d'água. Vou aproveitar minha garrafinha aqui, ó, e beber um gole d'água. Pega aí um golezinho d'água. Ou vários goles d'água, né? Isso é importante, viu? E aí, vamos nós. Eu coloquei duas questões de 2025. Duas. Caíram no ano passado. Para você ver como radioatividade cai todo ano. E vai cair agora nesse ano agora. Você vê, ué? Então, olha aí, ó, exatamente sobre usina nuclear. Vamos lá? As usinas termonucleares, também chamadas simplesmente de usinas nucleares, são aquelas que produzem energia elétrica a partir da geração de energia térmica proveniente das reações nucleares. Normalmente, essas usinas funcionam por meio de dois circuitos, denominados circuito primário e circuito secundário. Circuito primário é o vaso de pressão, pressurizador e bomba. Aqui o circuito primário, pressurizador, bomba, vaso de contenção. Em amarelo é o circuito primário. Em amarelo, o circuito primário, ok? O circuito secundário é o gerador de vapor, a turbina, o condensador, o tanque de alimentação, as bombas. Então, olha aí, ó. Aqui o circuito secundário. Tem a água que vem, a água é esquentada, aí o vapor de água faz a turbina girar, produz energia elétrica. Essa água, ela tem que ser resfriada, ó. Tem uma torre de resfriamento, ó. Aqui a água, ela é retirada do rio, ó, ou do mar, aí resfria a bomba, porque senão explode, né? Foi isso que aconteceu lá em Chernobyl. Aí vem, essa água tem que ser resfriada para ser jogada aqui no rio. Imagina que aqui seja um rio. Por que tem que ser resfriado? Pessoal, se jogar água quente aqui, ó, no rio, primeiro, quanto maior a temperatura, menor a solubilidade do oxigênio na água. O oxigênio está dissolvido na água, né? Os peixes que estão aqui, ó, estão respirando o oxigênio que está dissolvido na água. Se jogar água quente aqui, ó, vai diminuir a solubilidade do oxigênio, o oxigênio vai embora, a quantidade de oxigênio dissolvido fica mínima, os peixes vão morrer por falta de oxigênio na água. Esse é o primeiro problema logo. O aumento da temperatura da água vai fazer com alguns... Vai mudar o habitat, vai gerar consequências ali, né? Alguns animais podem morrer com aquela temperatura, outros podem se proliferar, ou animais ou vegetais, né? Então haveria uma mudança grande naquele habitat. A primeira mudança é a morte dos peixes devido à falta de oxigênio dissolvido na água. Então, além de um sistema de água, de refrigeração, formado uma bomba ligada a uma fonte hídrica natural. Beleza. Então, está aqui mais ou menos um esquema de uma
usina nuclear, né? Ok. E aqui todas as partes vão ver o que é que ele vai perguntar. Durante a operação da usina, se o sistema de água de refrigeração funcionar de forma ineficiente, ou seja, se esse sistema de água de refrigeração não funcionar, né? Pode causar poluição térmica. O que é poluição térmica? A água vai ser jogada no rio, uma água quente. A água não pode ser jogada água quente no rio, tem que ser água próxima da temperatura ambiente, comprometendo a vida no ecossistema aquático. Por quê, pessoal? Então, para o ecossistema aquático, a ineficiência do sistema de refrigeração tem como consequência o quê? Dá uma olhada aí. Professor, boa tarde. Material dos slides ficam disponíveis na plataforma do Super Enem? Sim. Todos esses slides e todas as aulas, química, física, biologia, geografia, história, redação, tudo que você imaginar, fica lá. Já tem gente aí olhando os itens e marcando os itens. Gostei. Porque vocês viram aqui no desenho, ó, que tem uma parte da usina que é para resfriar a água. Pega a água do rio, resfria a bomba, porque senão ela explode, aí a água fica quente e tem que resfriar, né? E aí, se não resfriar, qual é a consequência? Vai diminuir o pH? Não tem nada a ver, pessoal, porque aqui nem libera CO2, nem libera SO2, né? Que seria, por exemplo, queima de combustíveis fósseis, que iria liberar SO2, SO2, queria produzir chuva ácida, né? Aí ia diminuir o pH, com chuva ácida ia diminuir o pH. Tem nada a ver, essas usinas nucleares não emitem esses poluentes aqui do tipo CO2, SO2. Liberação de gases poluentes não libera, meu amigo. Vai inventar outra coisa, né? Contaminação por combustíveis. Qual é o tipo de combustível aí, né? O combustível aqui seria o urânio 235. É o urânio, combustível de uma usina nuclear, é o urânio 235, né? Mas esse combustível só vai ser liberado se houver algum acidente. E não tem nada a ver aqui, ó, com essa questão da bomba de refrigeração, né? Uma ineficiência da bomba de refrigeração lá na última etapa da usina. Liberação de elementos radioativos, do mesmo jeito. Então, diminuição da solubilidade do gás oxigênio. A água quente jogada no rio vai diminuir a solubilidade do oxigênio na água. Se diminuir a solubilidade do oxigênio na água, diminuir o coeficiente de solubilidade do oxigênio na água, vai fazer com que a água, sem uma grande quantidade de oxigênio dissolvido, cause mortandade dos peixes, né? Ok? Ok? Beleza. Podendo nos ensinar a achar material na plataforma, durante a aula eu não posso, né? Ali ensinar a achar o material na plataforma. Mas primeiro, tem que ser inscrito no Super Enem, né? Ao entrar, então eu vou registrar, viu? Eu vou registrar que tem alguns alunos que estão com dificuldade de achar o material na plataforma. E aí nós vamos começar a postar, né? Quando você for usar mostrar as figuras, também usa o apontador, fica mais fácil nas libras. Certo, ok. Beleza. Então eu vou registrar aqui, viu, que alguns alunos estão com dificuldade de achar o material na plataforma. E aí nós vamos dar dicas para vocês, tá bom? Botar alguma postagem no Instagram, né? Um daqueles que fica passando, dizendo as dicas. Vou pedir, tá bom? Não se preocupe não, que isso aí já vai ser suprido, porque a nossa equipe aqui é competente. Nós vamos fazer um material para o Instagram, indicando como é que acha os slides, tá bom? Beleza? Show! Conforme a temperatura sobe, a solubilidade do oxigênio diminui. É isso mesmo, Vitória. Beleza? Outra coisa que não tem nada a ver com essa questão, mas já às vezes cai, é pressão. Quanto maior a pressão, viu, pessoal? Quanto maior a pressão, maior a solubilidade dos gases na água. Maior solubilidade do oxigênio na água. Então, por exemplo, os refrigerantes são engarrafados sob altas pressões, né? O gás dos refrigerantes é o CO2. Então, o refrigerante, como é engarrafado sob alta pressão, aumenta a solubilidade. Quando a gente abre, ó, a gente abre a tampa, diminui a pressão, diminui a solubilidade, aí o gás sai, né? Ok? Deixa eu escutar aqui a minha equipe. O Guilherme vai botar o link de como acessar e pegar os materiais da plataforma, que já tem, vai botar no chat, nos comentários.
E todos os slides também são colocados no final no dia seguinte, nos comentários da live. Certo. 2 informações já aqui com a minha equipe, tá certo? Primeiro, nós vamos colocar ainda aí nos comentários da live hoje o link para você chegar, mas é bom que seja só para as pessoas inscritas, viu? Esse não é um tutorial de como pronto. Um tutorial, viu? Vai ser feito um tutorial e você vai receber esse link, um tutorial de como acessar a plataforma, vocês que já são inscritos, né? E você já é aluna, e isso é importante, e aí pegar o material. E outra coisa também, sempre os slides, ao final da live também, sempre procure se colocar esses slides aí, viu? Ok? Beleza? Vamos lá. Vamos agora para a questão 2, ó. Questão que caiu no ano passado também, viu, galera? Ó, 2 questões do Enem 2025, viu? 2 questões de radiação, radioatividade. Então, quero vocês junto comigo. A química nuclear é uma importante ferramenta na produção de substâncias utilizadas na saúde humana. A radiação emitida pelo cobalto-60 é utilizada na medicina. A gente falou hoje de aplicações da radioatividade na medicina, né? No diagnóstico, no tratamento de câncer. Olha aí, ó, no diagnóstico, no tratamento de câncer. Tá vendo aí? A nossa aula falando exatamente o que o Enem cobra. No entanto, esse radioisótopo tem um tempo de armazenamento limitado, pois seu tempo de meia-vida é de 5,3 anos. Então, você já sabe o que é meia-vida, né? É o tempo necessário para metade da massa se desintegrar. Então, considere um frasco ó, contendo inicialmente 2 miligramas de cobalto-60. Cobalto-60. Armazenado por um período de 26,5 anos. A massa do cobalto-60 em miligramas, que restará ao final desse tempo, é mais próxima de... Vamos fazer as contas com calma, hein? Porque, ó, primeira coisa, a gente tem que saber o número de meias-vidas. Como é que a gente sabe o número de meias-vidas que vai acontecer, né? Ou que vão acontecer em 26,5 anos. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir 26,5 anos, que é o tempo total, por 5,3 anos, né? Para saber quantas meias-vidas vão ser. Se você dividir aí, ó, 26,5 por 5,3, dá 5 meias-vidas. 5 meias-vidas. 5 vezes 5,3 dá 26,5 anos. São 5 meias-vidas. Então, 5 meias-vidas vão acontecer em 26,5 anos, considerando que o tempo de meia-vida é 5,3 anos. Agora, pessoal, nós vamos partir de 2 gramas e vamos saber, depois de 5 meias-vidas, quantos miligramas ainda vai restar. Ok? Beleza? Então, vamos lá. Vamos partir de 2 miligramas. 2. Depois, na primeira meia-vida, quanto é que vai ter? 1. Sempre se reduz a metade. Depois, na segunda meia-vida, quanto é que vai ter? A metade. 0,5. Né? Depois, na terceira meia-vida, quanto é que vai ter? A metade. 0,25. Depois, na quarta meia-vida, é só ir fazendo conta. Quanto é que vai ter? 0,125. Já foram 4 meias-vidas. A gente partiu de 2. Cuidado, ainda falta uma meia-vida. Ainda falta uma meia-vida. Ainda não terminei, não. São 5. Agora que eu terminei 4. Vou fazer a quinta meia-vida agora. Metade de 0,125. Tá vendo aí, ó? Quem disse C, cuidado. Ainda tem uma meia-vida ainda. Quanto é a metade de 0,125? 0,0625 miligramas. Arredondando, 0,06, que é a letra E. Então, olha, vamos revisar essa questão, que ela é linda e maravilhosa. Linda e maravilhosa. Primeiro, você tem que encontrar o número de meias-vidas. É só pegar o tempo total e dividir pelo tempo de cada meia-vida. O tempo total era 26,5 anos, né? Dividido por 5,3, dá 5 meias-vidas. Beleza. Então, eu tenho que ir agora, ó, dividindo pela metade a cada meia-vida que acontecer. Era 2. Depois, na primeira meia-vida, 1. Depois, na segunda meia-vida, 0,5. Depois, na terceira meia-vida, 0,25. Depois, na quarta meia-vida, 0,125.
Depois da quinta meia-vida, 0,00625. Quem errou não tem problema. Entendeu como é que faz esse tipo de questão? Né? Entendeu como é que faz? E se você quisesse usar aquela fórmula, a massa final, nem precisa, viu? É a massa inicial sobre 2 elevado a n. Eu não gosto porque tem gente que acha que vai ser difícil uma coisa que é fácil. Então, a massa final vai ser. Quanto é a massa inicial? Mas dá certo, viu? Principalmente se você tiver calculadora aí para fazer bem rapidinho. Quanto é a massa inicial? Massa inicial, 2 miligramas. 2 miligramas. Sobre 2 elevado a... Quanto é a meia-vida? 5. Fica 2 elevado a 5. Você vai dividir 2 por 2 elevado a 5, porque o n é o número de meias-vidas. Vai ficar 2 dividido por... Quanto é 2 elevado a 5? Vamos lá. 2, 4, 8, 16, 32. Ó. Você vai dividir 2 por 32. Quem tiver com calculadora, com celular, aí divide. Quanto é 2 dividido por 32? 0,0625 miligramas. Tá vendo? Então, tá aqui, ó, o segundo passo, sem fórmula e com fórmula. Como é que você prefere? Né? Tá certo? A fórmula é essa. A massa final é a massa inicial sobre 2 elevado a n. Tá certo? Beleza? Aí, se eu dividir 2 dividido por 32, dá exatamente 0,0625. Mas quem quiser ir dividindo sempre a metade, ó, teve que dividir a metade 5 vezes, né? A partir de 2 gramas e depois de 5 meias-vidas, depois de 26,5 anos, só vai ter 0,0625 miligramas do material radioativo, que é o cobalto 60. Não é bonita essa questão, né? Massa demais, massa demais. Então, quem errou, não erra mais. Não erra mais uma questão de meia-vida no Enem, não erra mais. Por isso que eu coloquei essa questão. Fui procurar e ela caiu logo no ano passado, porque eu tinha que resolver uma questão de meia-vida junto com vocês, tanto sem fórmula como com fórmula. Você resolve da maneira que quiser. Mas errar não pode não, ok? Não podemos mais errar. É para isso que a gente está aqui tudo junto. Eu junto com vocês aí que estão assistindo a live ao vivo. Vamos para a terceira questão. Peguei aí, show de bola. Gostei também, gostei. Muito bonita aquela questão. Vamos agora para uma questão do Enem PTL 2022. Escolhi essa daqui, vamos ver por quê. Diz assim, as usinas nucleares utilizam o princípio da fissão nuclear. Realmente, é fissão, significa quebra. Tá vendo como cai muita questão de usina nuclear, né, pessoal? Cai demais, ó. As usinas nucleares usam o princípio da fissão nuclear para gerar energia elétrica, né? Como é que faz? Gera calor, esse calor ferve a água, o vapor de água sobe, gira as turbinas produzem energia elétrica. Isso deixa o sistema quente. Tem que entrar água fria para resfriar o sistema, porque senão ele explode, como aconteceu em Chernobyl. Aí a água esfria o sistema, mas fica quente. Transmissão de calor, né, pessoal? Física. Aí a água quente tem que ser resfriada antes de ser jogada no rio, que foi aquela questão que a gente resolveu anteriormente. Ok? Beleza? Show de bola. Aí a equipe do Super Enem. Oi, pessoal. Depois da aula, assista o nosso tutorial de acesso à plataforma de estudos do Super Enem. Show! Só depois da aula, hein, galera? Essa equipe é show demais. Então vamos continuar. Dentro do reator, nêutrons colidem com átomos de urânio que se dividem em 2 novos átomos, fissão é a quebra, né? Liberando de 2 a 3 novos nêutrons do núcleo, que vão fazer com que a reação ocorra em cadeia, né? Porque esses novos nêutrons vão colidir de novo com o urânio 235, quebrando o urânio 235, liberando energia, e aí o fenômeno ocorre de novo. Cada vez que quebra o núcleo de urânio, quebra em 2 átomos, produz 2 ou 3 nêutrons. Esses 2 ou 3 nêutrons voltam para colidir com novos núcleos de urânio, quebrando em 2 núcleos, que libera 2 ou 3 nêutrons, e assim vai, nunca acaba. Só vai acabar quando todo o urânio 235, como regra, tiver sido totalmente consumido. E essa reação libera uma grande quantidade de energia e calor, tá certo? Esse processo libera muito calor, verdade.
libera muito calor, que é utilizado para gerar energia, porque vai fazer a água ferver, e aí o vapor de água sobe e gira as turbinas. Porém, é necessário um sistema de arrefecimento, de resfriamento, para evitar explosões. Beleza? Para isso, a água é captada de fontes naturais, circula em um sistema fechado e depois volta para o meio ambiente. Caso esse sistema não ocorra de maneira adequada, será gerado um impacto negativo. Por quê? Muito parecida com aquela questão de 2025, né? Você vê, ó, caiu em 2022, aí ele repete em 2025, muito parecido, o enfoque. Produzir gases tóxicos? Não, porque uma usina nuclear não libera CO2, não libera SO2, não vai produzir efeito estufa, não vai produzir chuva ácida. Diminuirá a reserva hídrica local? Como regra, não, porque a água entra, depois volta aquela água, né? Então, a água é retirada e depois volta, a maior parte volta, né? Aquecerá os sistemas aquáticos. Está aqui o problema. Vai aquecer os sistemas aquáticos. E qual é o problema, Alexandre, de aquecer os sistemas aquáticos? Aumentar a temperatura, diminui a solubilidade do oxigênio na água. Se diminui a solubilidade do oxigênio na água, meu amigo, vai causar mortandade de peixes, né? E nós temos aqui, além disso, o principal problema é esse, né? Que é exatamente a diminuição de oxigênio na água, causando mortandade de peixes. Mas nós temos outros problemas. Por exemplo, alteração do habitat, né? Uma água do rio mais quente vai privilegiar algumas espécies que gostam de uma água numa temperatura maior e causar mortandade de outras espécies que não suportam a água numa maior temperatura, entendeu? Né? Pode proliferar algas. E essas algas, ao se proliferar, por exemplo, naquele rio, pode começar até um processo de eutrofização, porque essas algas podem morrer, e aí aumenta uma quantidade de matéria orgânica na água, aumento de matéria orgânica vai cada vez mais consumir o oxigênio que está dissolvido na água, diminuindo ainda mais a quantidade de oxigênio dissolvida, causa mortandade de peixes, muita matéria orgânica, aí a água apodrece, né? Corretíssimo. Então, é letra C mesmo. Aumenta a disponibilidade de nutrientes, não. E contaminação por micro-organismos também não. Está mudando o foco, tentando nos enganar. Então, vamos para a questão número 4, questão de 2021, que vai comparar os tipos de partículas radioativas, tá certo? Beleza. Então, ó, as radiações ionizantes são caracterizadas por terem energia suficiente para arrancar elétrons do átomo. Então, meus amigos, a gente sabe que a radiação alfa, aqui é a alfa, vou mostrar cada uma. A alfa é carga mais 2, numa de massa 4. A gama, radiação gama, ela não tem nem carga, nem massa. É energia. Ela é uma onda eletromagnética, né? Como se fosse a luz. É uma onda eletromagnética como se fosse a luz. Raio-X, também o raio-X, pessoal, nem tem carga, nem tem massa. Parece com a radiação gama. Também é uma onda eletromagnética. É uma onda eletromagnética. Ok? Semelhante à luz e ao raio-X. Elétrons. A partícula beta é elétron, né, pessoal? Tem carga menos 1 e número de massa 0. E nêutron, como é que a gente apresenta o nêutron? A carga do nêutron é 0 e o número de massa dele é 1. Sempre lá em cima, pessoal, quando é uma onda, né, quando é uma partícula, a gente faz assim. A gente embaixo coloca a carga, vou chamar aqui de Z. E em cima a gente coloca o número de massa. Então a carga da partícula alfa é mais 2, a carga da partícula beta é menos 1, a carga do nêutron é 0. O raio-X e a radiação gama são ondas eletromagnéticas, né? Então, quem é que ioniza mais, pessoal? Quem ioniza mais são partículas, viu? São partículas. Então, as radiações ionizantes são caracterizadas por terem energia suficiente para arrancar elétrons de um átomo.
Ao incidirem com os tecidos do corpo humano, dão origem a efeitos diversos, que podem levar à morte das células e até ao câncer. Os principais tipos de radiação ionizantes são a gama, que é originada a partir de transições nucleares, o raio-x, que é originado a partir de transição eletrônica, a alfa é como se fosse núcleos de hélio, ela tem 2 prótons e 2 nêutrons, é um núcleo de um átomo de hélio, os elétrons, que é a partícula beta, e os nêutrons, que tem carga zero e massa 1. O quadro apresenta algumas propriedades para esses diferentes tipos de radiação, tá certo? A gama não tem massa, não tem carga. O raio-x não tem massa, não tem carga. Tudo que eu mostrei ali, tá vendo? A alfa tem massa 4 e carga mais 2. Ó. Massa 4 e carga mais 2. Os elétrons, que é a beta, né? A massa é praticamente desprezível. 1 dividido por 2.000 e a carga é menos 1. O número de massa é 0. A massa é praticamente desprezível de um elétron, que é a partícula beta. A partícula beta é um elétron, né? Ok. E os nêutrons têm massa 1, ó, que a gente bota lá em cima, e a carga é 0. Então, todas as partículas eu representei aqui. Aí vamos ver o que é que ele pergunta. Embora a energia nuclear possa ser utilizada para fins pacíficos, ali é 4, né? Ah, já tem a pergunta aqui embaixo. Ali já era 5. Para uma mesma intensidade. Está aqui a pergunta, hein? Deixa eu grifar a pergunta. Aqui a pergunta. Ó. Para uma mesma intensidade de radiação, qual é a que tem menor poder de penetração e em termos de tecidos é a radiação? Aí ficou fácil. Ele quer que você marque aí, pessoal, a que tem menor poder de penetração. A gente falou isso na aula. Qual é a partícula, qual é a radiação que tem o menor poder de penetração? É porque ela é grandona. Ela não consegue atravessar nem as células, nem a nossa pele, nem as células da nossa pele. Não consegue atravessar nem uma folha de papel. Isso mesmo, é a alfa. Ela é a que tem o menor poder de penetração. É a alfa, ok? Se eu perguntasse qual é a que tem o maior poder de penetração, qual é que vocês marcariam aí? Já terminou a questão, é a alfa, é a letra A. A que tem o menor poder de penetração é a alfa, beleza. Mas eu vou aproveitar e perguntar outras coisinhas aqui. Qual é a que teria maior poder de penetração de todas aí, que vocês marcariam? Qual seria a que tem o maior poder de penetração de todas elas? Vocês marcariam qual letra? Quem bota aí no chat qual a radiação que tem o maior poder de penetração de todas? É a gama, letra B. Muito bem, meu caro Manuel da Silva. É você mesmo, a gama. Pronto. Então, a menor poder de penetração é a alfa, o maior poder de penetração é a gama, letra B. Se eu perguntasse agora, uma das que tem um grande poder de ionização, você destacaria qual aí? Uma que tem grande poder de ionização. Ela vai se propagando no ar e ioniza o ar, rouba elétrons do ar. Você marcaria qual letra agora? Grande poder de ionização. Veja que a alfa tem o menor poder de penetração e tem o maior poder de ionização. É o contrário, eu até coloquei na aula. Quem tem menor poder de penetração, como a alfa, né, tem o maior poder de ionização. É isso mesmo. Já a gama, pessoal, ela tem um poder de penetração pequeno, porque ela não é uma partícula, ela é só uma onda eletromagnética, é uma energia, né, muito grande. Então, a quarta questão, muito boa, também boa para você saber o que é a partícula alfa, o que é a partícula beta, o que é a radiação gama, o que é o raio-x, que é também uma onda eletromagnética, só que é capaz de atravessar, né? Quando a gente vai fazer um raio-x, ela tem muita energia, mas não tem tanto quanto a gama, né? Ok, agora questão 5, questão de 2020. Vamos agora analisar essa questão 5 do Enem. Embora a energia nuclear, de novo, falta 10, falta 11, Embora a energia nuclear possa ser utilizada para fins pacíficos, realmente, numa usina nuclear, ela é usada para fins pacíficos, né? Aí, recentes conflitos geopolíticos têm trazido preocupações em várias partes do planeta.
estimular discussões visando o combate ao uso de armas de destruição em massa. Por quê, pessoal? Porque é verdade. Porque a fissão, né? A fissão nuclear, ela pode ser utilizada para usina nuclear, aí ele não precisa enriquecer tanto o urânio, mas pode ser usado também na bomba atômica, meu amigo. Quando ele enriquece muito urânio, né? Não é só o que você escuta aí, né? O Irã e tal tá ameaçando enriquecer urânio para produzir bombas atômicas. Né? Olha aí. Esse é um dos motivos dessa guerra, né? Um dos. Então, isso é realmente perigoso, porque a fissão nuclear ela pode também originar uma bomba atômica, se o urânio for enriquecido a uma porcentagem muito alta. Então, além do potencial destrutivo da bomba atômica, uma grande preocupação associada ao emprego desse artefato bélico é a poeira radioativa deixada após a explosão de uma bomba. Por que é que depois da explosão de uma bomba atômica, o que vem depois é muito perigoso, pessoal, por causa do lixo atômico, né? Aquele lixo atômico, que são materiais que ainda emitem radiação por grande tempo, né? Aí ele pergunta, qual é o processo envolvido na detonação dessa bomba? Qual é o processo envolvido na detonação de uma bomba atômica? É a fissão nuclear do urânio provocada por nêutrons que bombardeiam o urânio, quebra o urânio em núcleos menores, libera energia, produz o lixo atômico, que é essa poeira radioativa, que às vezes a bomba explode num país, e essa poeira de lixo atômico vai levada pelos ventos para os países vizinhos, isso é um problema gravíssimo, né? Então já é a letra A logo de cara. É o processo de fissão. É o processo de fissão nuclear. Não é fusão, porque fusão significa quebra. Fusão é a bomba de hidrogênio, né? Uma bomba de hidrogênio, ou o processo que existe no Sol, é uma fusão nuclear, né? Desintegração nuclear do plutônio provocada por elétrons. Não são elétrons que provocam, né? É o nêutron que faz com que a bomba atômica comece o seu processo. Associação em cadeia de chumbo. Chumbo é o metal usado para nos proteger da radiação provocada por pósitrons. Pósitron, pessoal, é um elétron positivo. Ele tem carga +1 e número de massa 0. A gente representa por P, carga +1 aqui, ó, e o número de massa 0. Decaimento radioativo do carbono provocado por partículas beta. Tem nada a ver. Então, os únicos itens que o aluno podia confundir era o item A e o item B. Fissão é a quebra. É o processo da usina nuclear e da bomba atômica. Fusão nuclear é para a bomba de hidrogênio. Ainda não existem fins pacíficos para a fusão nuclear, porque para fazer a fusão nuclear acontecer, você precisa de temperaturas da ordem de milhões de graus Celsius, né? O que é muito problemático você conseguir temperaturas de milhões de graus Celsius. E aí, nós vamos para a última questão. Última questão, Enem de novo 2020. Quero ver, vai ser uma questão aí sobre a lei da radioatividade. Aquela que quando um átomo emite uma partícula alfa, o número de massa diminui 4 unidades, o número atômico diminui 2 unidades. Vamos ver. Com a descoberta de emissões da energia do rádio 226 por Marie Curie e Pierre Curie, o fenômeno denominado de radiação alfa ou emissão alfa, posteriormente verificou-se que a emissão alfa, na verdade, são partículas correspondentes a núcleos de hélio, formados por 2 prótons e 2 nêutrons. É por isso que a carga, o número atômico diminui 2 unidades, o número de massa diminui 4. Porque o número de massa é a soma dos prótons e dos nêutrons. Assim, o decaimento alfa de um núcleo estável, de uma partícula que emite uma partícula alfa, torna-se um núcleo mais estável. A gente chama de núcleo filho. Aí ele pergunta, se um núcleo de rádio 226 emitir 2 partículas alfa
o novo número de massa vai ser quanto, né? Então, pessoal, vamos imaginar aqui, ó, o rádio de número de massa 226. Não precisa. Mas se você olhar na tabela periódica, o número atômico do rádio é 88, porque aí eu vou pegar e falar também do número atômico. A questão só vai falar do número de massa, tá certo? Beleza? Vamos imaginar que ele emitir só uma partícula alfa, tá certo? Pessoal, se ele emitir só uma partícula alfa, a carga da partícula alfa é mais 2 e o número de massa é 4. Se tornaria um novo átomo, que eu vou chamar de X. Quem me diz quanto é que seria o número de massa? 226 menos 4, cuidado, nós não estamos resolvendo a questão não, viu? A questão são duas, eu estou liberando só uma. Seria 222, né? 226 menos 4, 222. E o número atômico, 88 menos 2, seria 86. É isso que ocorre, ó, quando um átomo emite uma partícula alfa. O número de massa diminui 4 unidades. E o número atômico diminui 2 unidades. Se você somar, ó, 86 com 2 dá 88. É o mesmo lá do reagente. Se você somar, 222 com 4 dá 226. Só que ele não liberou uma. Ele liberou duas. Quem já vai marcando a questão aí, ele liberou duas, hein? O 226 e aqui o 88, estou colocando só para a questão ficar mais rica ainda. Ele vai liberar duas partículas alfa, que a carga é 2, o número de massa é 4. Vai se transformar num novo elemento químico, que eu vou chamar de Y. Vamos lá. O número de massa vai diminuir quantas unidades? 8, né, pessoal? Porque cada alfa são 4, diminui 8. Então, quanto é 226 menos 8? 226 menos 8 dá 218. Parabéns para você que está marcando aí. E o número atômico, pessoal, seria quanto? Se ele perguntasse o número atômico, 88 vai diminuir quanto? Vai diminuir 4. Porque o número atômico diminui 2 a cada partícula alfa liberada. 88 menos 4 dá 84. Então, se ele perguntar o número de massa, que é o que ele perguntou, 218, letra E, show de bola. Se ele perguntasse o que é que acontecia com o número atômico, seria 84. Porque cada partícula alfa liberada, o número atômico diminui 2 unidades. E um desafio. Quem me diz o que é que aconteceria com esse mesmo rádio, 88-226, se ele emitisse uma beta? Vou dar aí alguns segundos para você pensar o que é que aconteceria quando ele emitisse uma beta. Eu vou chamar aqui de X. Ó. O que é que aconteceria? Ó, vou escrever esse X mais embaixo aqui, porque está pegando ali na outra. Pronto, vou escrever aqui embaixo. E aí? Quem me diz o que é que aconteceria com o número de massa? Nada. Ó. 226. Como a beta, o número de massa é 0, continuaria 226. Ok? E o número atômico? O que é que acontece quando emite uma beta? Como aqui é menos 1, ó, o número atômico tem que aumentar mais 1. 88 fica 89. Por que 89? Porque lembra que você tem que somar o dos produtos para obter o reagente? Ó. Quanto é 89 mais menos 1? 88, tá vendo? Então, quando emite uma partícula beta, o número atômico aumenta 1 unidade. Se era 88, passaria a ser 89. E o número de massa não muda. Mas quando emite uma alfa, que foi o que a questão perguntou, deu a letra E de Eva. Revisamos a alfa e a beta. Quero agradecer a todos vocês que participaram durante a live, o Manuel, a Vitória, o Cardoso Oliveira, né? Isabel Cristina, Mentes Brilhantes. Tem aí outros alunos que foram aparecendo e comparecendo conosco. Ó, eu quero pedir para vocês comentarem, compartilharem com os colegas, divulgarem esses vídeos para que mais alunos compartilhem e tenham acesso a tudo isso, tá bom? Pessoal, é sempre um prazer. Muito obrigado também, Vitória, por vocês estarem aqui comigo. Agradeço demais. E se Deus quiser, daqui a 15 dias estaremos de novo aqui com mais matéria de química, porque a cada 15 dias eu estou aqui. Obrigado, um grande abraço para vocês. A gente se vê, galera. Tchau, sempre com vocês.